Oferecimento Eletrolaser, a marca que já é sinônimo em excelência, se tornou mais eficiente para você. Se tornou solar. Aqui toda terça, é? Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais uma semana do Ponto de Vista. Ponto de Vista, às terças-feiras, 7 horas da noite, nós estamos com vocês ao vivo aqui nos estúdios da TV Sol. Só lembrando que nós estamos na TV Sol, estamos também no Facebook da TV Sol, né? Você acessa lá, Facebook, TV Sol ao vivo e acompanha o nosso programa. Nosso convidado de hoje está aqui ao nosso lado, daqui a pouco os senhores terão contato com ele. Médico da cidade de Curral Velho, né? E agora se lança na sua pretensão é ser também candidato a deputado estadual. O Tassiano, já posso falar o nome dele, é o Tassiano Diniz, que está aqui ao nosso lado, tem toda uma relação com a cidade de Curral Velho, é filho de Luizinho Carnaúba, ou seja, há toda uma vinculação política em cima do nome do Tassiano Diniz, que é o nosso convidado de hoje. Primeiro, Tassiano, obrigado pela presença. Basicamente, nós vamos iniciar, como diz o Matuto, vamos do começo, né? Vamos do começo. Por que Tassiano, deputado estadual, no meu entender, pelo Vale do Piancó, pelo Sertão e Alto Sertão? Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos os telespectadores e amigos da nossa querida Paraíba. Uma boa noite aqui ao Alexandre Nóbrega, Pedro Henrique, Netinho Crisanto, nossa equipe que se faz presente nos estúdios. Na verdade, essa pré-candidatura de deputado estadual, Silvio, surgiu dos anseios do Vale do Piancó, em meados do ano de outubro de 2016. Recebi o convite de prefeitos e algumas lideranças do Vale do Piancó, devido à real necessidade de um representante na nossa querida região, o Vale do Piancó, que dispõe de mais de 160 mil habitantes, algo em torno de 126 mil eleitores e que há mais de 20 anos não tem um representante na Assembleia Legislativa da Paraíba. O prefeito Divaldo Dantas, de Itaporanga, Alan Felipe, de Pedra Branca, Zé Inácio, de Santana de Mangueira e Segundo Madruga, de Emas e demais lideranças do Vale do Piancó, nos fizeram esse convite. Eu percorri em janeiro, fevereiro e março do ano passado a toda a região do Vale do Piancó, dialoguei com lideranças, com militantes políticos e também, especialmente, com a população e eleitores, e pude perceber que o anseio não era só dos gestores e representantes políticos, mas também de uma população que está reconhecendo que o Vale do Piancó vem tendo bastante perdas por falta de um representante na Assembleia Legislativa. Ou seja, pelo que eu entendi, pelo que o nosso telespectador entendeu, você começou cedo. Comecei cedo. Para alguns que acreditam, ao meu ponto de vista, tinha que percorrer realmente toda a região para entender, não só no Vale do Piancó, mas no nosso sertão e Alto Sertão da Paraíba, já que percorri também, falando desse projeto de pré-candidatura, a região do Alto do Piranhas, a Serra do Pico do Jabre, aqui a região das Espinharas, região da Borborema, e de uma forma como um todo pude percorrer algo em torno de 56 cidades no ano passado e consegui apoio a esse projeto de pré-candidatura em 42 cidades. Ô Tassiano, agora para colocar para o nosso telespectador, você como médico passa a impressão, pelo menos para todos nós e para os nossos telespectadores, de que o seu trabalho, a sua maneira de trabalhar na Assembleia Legislativa vai ser exatamente por onde você conhece, por onde você tem basicamente o seu dia a dia, que é a medicina. Como é que você vai fazer isso? Claro, eu sou médico, especialista em medicina preventiva e saúde da família e tenho especialização também em UTI, medicina intensiva, e pude perceber no tato, no contato com a população que necessitava e que necessita do nosso serviço de saúde, já que estou formado desde 2012 atuando como médico na região em especial do Vale do Piancó, e entender a real necessidade, principalmente daqueles mais carentes, e vendo no dia a dia que temos que lutar por melhorias, em especial na saúde, mas também com projetos na educação,
na área hídrica e agricultura, já que temos raízes de agricultores, meus avós são agricultores, entendendo também a real necessidade de projetos na área do esporte e lazer para promover dessa forma a inclusão social, mas de uma forma podendo dar uma parcela de contribuição para uma população da Paraíba que realmente necessita de novos representantes e de atender aos anseios da população. Ô Tassiano, nós lutamos no nosso dia a dia com uma cidade como Patos, que é referência para muitos municípios e que tem uma gama muito grande que utilizam de hospital, de maternidade, de UPAs, de uma série de coisas. Você, como médico lá de Curral Velho, médico ali daquela região do Piancó, carência da medicina hoje é para qualquer canto. O problema de saúde pública hoje é no país, mas não podemos deixar de nos preocupar com a região da nossa Paraíba. Eu que atuei, né, porque no dia 7 de abril, em cumprimento à legislação eleitoral, tive que me afastar das atividades profissionais. Atuei no Hospital Distrital de Itaporanga, no Hospital Regional de Piancó e no Hospital Distrital de Aguiar. E pude perceber da real necessidade para que tenhamos o entendimento. O Hospital Distrital de Itaporanga recebe recursos para atender apenas Itaporanga, mas atende algo em torno de 14 cidades. Precisamos lutar por mais investimentos no Hospital de Itaporanga, mais investimentos no Hospital de Piancó, investimentos no Hospital de Aguiar para que possamos realizar exames laboratoriais, que para que vocês entendam são os exames de sangue, exames de urina, fezes e em especial exames de imagem, pelo menos um exame de raio-x, um exame radiográfico. Muitas vezes temos que transferir um paciente do Hospital Distrital de Aguiar apenas para realizar um exame de raio-x na nossa referência para aquele hospital que é justamente o Hospital Regional de Piancó. Mas de uma forma geral, para o nosso sertão e Alto Sertão, temos que nos preocupar com a nossa referência. Patos, o Hospital Regional de Patos recebe recursos para atender pouco mais de 40 cidades, mas na verdade atende mais de 120 cidades. Se faz necessário urgentemente a implantação do Hospital de Trauma do Sertão, na nossa querida cidade de Patos, para que possamos distribuir o problema de trauma da Paraíba em 3 setores. O Hospital de Trauma de João Pessoa, o senador Humberto Lucena, ficaria atendendo a região da Grande João Pessoa e do Brejo Paraibano. O Hospital de Trauma de Campina Grande, atendendo a região da Borborema e do Cariri. E o Hospital de Patos resolveria o problema do Sertão e Alto Sertão da Paraíba, dando um real suporte, uma sobrevida necessária para todos os pacientes que necessitam do suporte no trauma e nos pacientes neurológicos, resolvendo de forma mais rápida, efetiva, melhorando a sobrevida dos pacientes e trazendo uma qualidade de vida para aqueles mais necessitados do nosso sertão e alto sertão da Paraíba e dando um suporte aos nossos estados vizinhos, já que Patos também atende o Pernambuco, atende Rio Grande do Norte e às vezes até pacientes do Ceará. Ou seja, Tassiano, em tese você estava querendo acabar a ida e vinda de ambulância, que nas estradas é só o que você vê. Justamente, e se torna um fator de risco maior e preponderante, entendendo realmente que se podemos resolver um problema de um paciente em uma distância média máxima de algo em torno de 100 quilômetros com esse hospital de trauma do sertão sediado em Patos, resolveríamos o que se faz desnecessário ter que deslocar esses pacientes até Campina Grande, muitas vezes João Pessoa, diminuiríamos os custos de toda uma equipe, dos SAMUs, das ambulâncias, dos hospitais e assim dos municípios e daríamos uma qualidade de vida maior e principalmente também para os acompanhantes dos pacientes que também têm seus custos para se deslocar e ter que acompanhar aqueles pacientes para os centros de referência. Ou seja, seria uma nova maneira de se fazer medicina, porque hoje medicina, eu estou falando de Patos, já que é uma cidade maior, imagina se a gente for entrar interior adentro. Hoje em dia é feito das estradas, ou seja, o que você vê de ambulância sobe e desce daqui para João Pessoa, Campina Grande, é uma beleza, né? Na verdade, uma demanda muito alta, porque a região hoje é tida como suporte em todo o estado apenas por 2 hospitais de trauma. E já se faz necessário um terceiro hospital justamente sediado em Patos para que possamos, como falei antes,
dividir esse suporte, diminuir essas viagens dos pacientes e diminuir os custos também, porque a medicina é muito cara e se temos que investir com a sobrevida desses pacientes com o melhor tratamento, deveríamos investir aqui em Patos. Se fizermos as contas do gasto só com as ambulâncias para termos que deslocar os pacientes com a equipe médica até Campina, até João Pessoa, esse recurso já daria para fazer uma boa manutenção no Hospital de Patos. Por exemplo, o governador, agora há pouco, no encontro lá em Brasília com o deputado Hugo Mota, afirmou que daqui para junho agora no São João, ele quer entregar o Centro de Oncologia a Patos. Pelos recursos que o próprio deputado Hugo Mota conseguiu para Patos, para manutenção, são 8 milhões para a manutenção do Centro de Oncologia. Me parece que dá para 3 ou 4 meses, alguma coisa assim. Ou seja, se a medicina já está cara, na área de oncologia, mais cara ainda. Realmente, a medicina oncológica ela é uma medicina de alto custo, porque as medicações são muito caras. Né? A grande maioria das vezes os pacientes têm que recorrer à justiça para terem o direito ao seu tratamento. Para se ter ideia, Silvio, tem medicamento que uma única ampola, uma única injeção custa 12 mil reais, 15 mil reais e tem que se fazer essas aplicações semanais nos inícios do tratamento e se prolongam aí às vezes por 1, 2 anos, 1 a 2 vezes por mês e não existe nas condições hoje da população, não só paraibana, mas de todo o Brasil, pacientes com essas reais condições. Isso será uma grande minoria, né? Essa minoria são de empresários que dispõem dos seus custos e aqueles que têm planos de saúde caríssimos. Mas a grande maioria da população não dispõe dessas condições, são pessoas carentes e o serviço de oncologia vai trazer não só para Patos, mas para todo o Sertão e Alto Sertão uma grande evolução nos tratamentos, vai diminuir custos para todos e também desafogar o Hospital de Oncologia Napoleão Laureano da cidade de João Pessoa. Muito bem, eu estou aqui mandando um abraço aqui para o meu amigo Renile, o Lucivânio Alves, Lucinete Araújo, Zuza e Holanda Celestina. À medida que a gente for dando um tempo aqui, a gente vai colocando os nomes. Mas tem uma pergunta aqui interessante de uma ouvinte, de uma pessoa que está nos acompanhando no Facebook. Ela diz o seguinte: questão de medicamentos. Você vai na farmácia básica, claro que ela deve estar falando com relação a Patos, mas você vai na farmácia básica, sempre está faltando o medicamento. Qual é a saída? Agora, a sua visão médica, de médico. Qual é a visão, a sua saída para essa questão de medicamentos? A questão de medicamentos, ela faz parte da farmácia básica do município e esses repasses são realizados através das parcerias entre governo federal, governo estadual e os municípios. Esses recursos são destinados em parceria de acordo com os programas de saúde da família, os PSFs, como são conhecidos, e é um dos maiores programas de saúde pública e de medicina preventiva do mundo, porém que necessita de mais investimentos por parte do governo federal e, dessa forma, tendo o recurso, o município teria uma gama e um poder de compra muito maior de medicamentos para que essas medicações possam chegar à população que necessita desses serviços. Temos que lutarmos juntos com o governador, com os deputados federais, senadores em Brasília, o aumento do repasse. Isso tem que ser cobrado de forma definitiva para que esse recurso chegue diretamente às prefeituras e possamos atender a real demanda, já que os programas de saúde da família são responsáveis por algo em torno de 80% a 85% dos serviços de saúde do país. Os PSF, se funcionarem realmente como deve se funcionar, ele resolve, tenha certeza, no mínimo 80% do problema de saúde da população do país. Mas eu aí, digo isso, Silvio, com poder de causa, já que sou especialista em medicina preventiva e saúde da família, e fizemos um trabalho voltado para isso quando fazia a especialização na Universidade Federal do Pernambuco, na cidade de Recife. E não é diferente de nenhuma outra cidade, de nenhuma outra metrópole e também de uma cidade pequena. Isso é uma realidade do país, precisamos cobrar mais investimentos em Brasília para que cheguem às prefeituras e dessa forma os agentes responsáveis cobrem dos municípios que essas farmácias sejam abastecidas e reabastecidas mensalmente.
Tassiano, o papo tá bom, mas já acabamos o nosso primeiro tempo, vamos para o intervalo. Eu utilizei esse primeiro tempo, esse primeiro momento, exatamente para as pessoas conhecerem o trabalho do Tassiano, médico, a visão dele para a área médica. Aí no segundo e terceiro bloco eu vou mexer com a política, né? Saber se ele é oposição, se ele é situação, como é que vai ser o trabalho dele, como é que ele vai se movimentar no meio dessa política, tanto aqui na região de Patos, como também Vale do Piancó e também no Alto Sertão. Eu vou um brevíssimo intervalo, volto já já. Viva Paraíba, viva a saúde! Karen é uma criança normal, né? Assim, não tinha nenhum sintoma. Brincava, dormia, comia, corria, pulava igual qualquer criança, né? Começou a perder os sinais vitais, ela teve um choque térmico. Aí eu vim, fiz os exames dele uma semana antes. Na semana seguinte ela me ligou de novo, fez todos os exames, ele está ótimo, operou. O período de descoberta para a cirurgia foi muito curto. E as pessoas daqui me passaram muita segurança. Eu não tinha condições de fazer essa cirurgia paga. Eu só tenho a agradecer o que fizeram pelo meu filho. O hospital, além de acolher Karen enquanto paciente, né, acolheu os pais de Karen maravilhosamente bem. Governo da Paraíba, viva o trabalho! Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina. Você, na direção certa. A Prefeitura da cidade de Igaraci realizou este ano 337 horas de corte de terras para plantio em todo o município. Foram utilizados 2 tratores, um próprio e um locado. Ambos atenderam todos os setores rurais com eficiência e sem nenhuma despesa por parte do agricultor. Investir no produtor rural é mais um compromisso feito e realizado pela Prefeitura local. Prefeitura Municipal de Igaraci, reconstruindo o município. Bom, estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje, recebendo o Dr. Tassiano Diniz, está aqui ao nosso lado, e peguei a primeira parte da nossa entrevista exatamente para conhecê-lo como médico, a visão dele para a saúde. Claro que ainda tem muita coisa para tratar com o Dr. Tassiano Diniz, está aqui ao nosso lado. A minha primeira pergunta foi o porquê de deputado estadual, e me veio a lembrança de muitos. Nós tínhamos o Vale do Piancó, sempre tivemos a região de... naquele tempo era Buqueirão dos Coxos, hoje é Igaraci. Tivemos Itaporanga, a própria Conceição, a própria Piancó. Sempre aquele Vale do Piancó teve um representante. Isso levou você também, claro, claro que a ideia surgiu, mas levou também a esse pensamento? Na verdade, Silvio, é como eu falei antes, foi uma reivindicação de gestores políticos, de militantes. Pude perceber também a real necessidade e o sentimento da população do Vale do Piancó, mas como você citou, o Vale do Piancó já chegou a ter 4 deputados numa mesma legislatura. Tivemos
o Judivan Cabral, que fez muito pela nossa região, o saudoso Soares Madruga, há quem diga que foi quem mais fez pelo Vale do Piancó. Tivemos Babá, Montenegro, Balduino de Carvalho, e o último foi justamente há algo em torno de 20 anos, Dejaci Brasileiro, foi o último representante do Vale do Piancó na Assembleia. De lá, nesses últimos 20 anos, não tivemos mais representante. Quem postulou uma vaga na última eleição como candidato foi Herculano Pereira, que é o atual vice-prefeito de Itaporanga, mas não conseguiu obter êxito. Mas é um agente político, não só de Itaporanga, mas do Vale do Piancó, que muito se preocupa com essa representação do Vale do Piancó na Assembleia Legislativa e de uma forma como todo do Sertão e Alto Sertão da Paraíba. Já que nós estamos falando da política específica, quantas cidades tem ao seu lado? Como é que você começa o jogo? Ao todo pude percorrer e conseguir apoio em 17 cidades das 18. Iniciei com esse número nos primeiros 3, 4 meses do ano passado. Pude percorrer a região do Alto Piranha, consegui apoio em 3 cidades. Na Serra do Pico do Jabre, consegui apoio em 9 cidades. Na Borborema, em 5 cidades. Me expandimos para a região de Souza. Ao todo, hoje, temos algo em torno de 40 cidades envolvidas nesse projeto de pré-candidatura e nesse sentimento de mudança e renovação na Assembleia Legislativa da Paraíba, para que possamos, com a cara nova, com propostas novas e com um novo pensamento, lutar para melhorar a qualidade de vida da população paraibana. Tem uma pergunta aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para Sandra Torquato, Luzineide Ramalho. Tem uma pergunta do meu amigo Renile que diz o seguinte: na área de segurança, o que é que o Tassiano tem a dizer para a melhoria nessa área? A área de segurança é um problema hoje do país. Já temos debatido esses problemas em outros momentos. Não se faz necessário apenas investimentos por parte do governo do Estado. O governo do Estado tem que contribuir, tem que lutar, tem que dar suporte às polícias. Ao meu ponto de vista, acho que já passou da hora do governo do Estado colocar um projeto em pauta, e isso aqui assumo como pré-candidato, se assim Deus permitir, chegar aos êxitos e aos anseios da população paraibana, colocar, quem sabe futuramente, um projeto na Assembleia Legislativa da Paraíba que dê o direito às polícias não só de receber os seus auxílios hoje, mas de implementar e incorporar os auxílios que as polícias recebem nos seus contra-cheques, para que as polícias, quando forem requerer seus direitos de aposentadoria, terem esses benefícios implementados nos seus contra-cheques que se tornem aposentadoria. Mas temos que passar por um processo também de modificação no Congresso Nacional, tem que ter uma luta por parte dos deputados federais e senadores para que possamos modificar as leis e o Código Penal brasileiro. Não adianta as polícias prenderem e no outro dia os meliantes estarem nas ruas, soltos, praticando os mesmos atos e a população sempre com aquele sentimento de impunidade. Os meliantes voltam a reincidir nas suas atuações criminosas e nada acontece realmente. Temos que ser mais rígidos com essas leis, temos que dar suporte às polícias, mas as modificações nas leis têm que ser cobradas e o Congresso Nacional tem que estar atento a isso para que possamos garantir mais segurança e até mais respeito à população que trabalha e que paga tanto imposto no nosso país. Ô Tassiano, eu tenho uma visão de que são todas as polícias, né? Começa pela polícia militar, pela polícia científica, polícia não sei o quê, polícia federal, polícia não sei de onde, polícia... Me parece que quanto mais polícia, mais a violência cresce. Me parece que há algo errado nessa história. Ou seja, não me parece que é só a polícia quem vai dar conta dessa violência toda. O problema, na verdade, não são das polícias. As polícias, de uma forma geral, têm feito um trabalho brilhante, não só na nossa Paraíba, mas no nosso país. Não é fácil, Silvio, você sair de casa para defender a vida do cidadão e deixar a sua família sem saber se você retorna. A polícia tem essa missão e essa honra de defender a população do país. E na Paraíba não é diferente. O que tem que ocorrer realmente é uma questão de gerência e de modificações nessas leis do nosso país para que possamos punir de forma necessária e da forma que as leis, sendo modificadas, irão dar essas condições e tirar de forma definitiva esses meliantes de circulação. Mandar um abraço para o Alessandro Holanda, está nos ouvindo aqui também, uma boa noite.
Vamos entrar na política agora, que o cidadão gosta de política, gosta de ver como é que a coisa está com relação à política. O seu partido é o Avante. A pergunta bem simples, por que o Avante? Na verdade, o Avante foi um partido que eu ingressei há pouco mais de um ano. Foi um convite do presidente estadual, Genival Matias. Pude receber naquele momento, em uma reunião que tivemos com outros pré-candidatos a deputado, já que o Avante hoje dispõe de 57 pré-candidatos a deputado estadual, e na reunião que tivemos no início do ano passado, estava presente também o presidente nacional do Avante, o deputado federal Luiz Tibé, e naquele momento pude entender que a sistemática do Avante, com essa cara nova, um partido que mais cresce na Paraíba, com o entendimento de mudanças, de renovações e implementações de novos programas para a população da Paraíba e, acima de tudo, do direito e autonomia de cada filiado e de cada pré-candidato. O presidente nacional, juntamente com o presidente estadual, nos deu a garantia e a autonomia de que, independente da posição do partido a nível nacional e a nível estadual, cada pré-candidato terá seu direito de votar no deputado federal que melhor convir, nos senadores que assim achar melhor as suas propostas e no candidato a governador que forá atender os interesses reais das regiões de cada pré-candidato e da nossa Paraíba. Essa foi a condição pelo qual me deixou muito confortável para estar presente no Partido Avante. Mas não se preocupe não, que no final eu vou fazer o seu voto aqui bem direitinho, viu? Você vai ter que votar comigo aqui para exatamente o nosso telespectador ter mais ou menos uma ideia. Mas essa questão do Avante, o Avante é aquela história, está na oposição, está na situação, qual é a realidade do Avante hoje na Paraíba? O Avante é da base do governo, Ricardo Coutinho, o partido tem marchado junto com o governo, o presidente estadual, Genival Matias, que tem mandato, juntamente com o deputado Tião Gomes, que são os dois deputados de mandato no partido, estão ligados à base do governo, mas é o que eu lhe falei, os pré-candidatos estão à vontade para discutir sobre os seus candidatos a governadores. Nesse caso, nós temos que trabalhar com o coeficiente eleitoral. A partir de agora, a máquina e a matemática tem muito a ver com essa situação. O coeficiente eleitoral, no caso do Avante, teremos coligações? O Avante hoje tem condições, com os 57 pré-candidatos. Só o Avante? Só o Avante tem condições hoje de sair isoladamente e disputar as eleições para deputado estadual, mas tem buscado diálogo com o PPS, com a Rede, com o PCdoB, tem dialogado com o PRTB e vai continuar mantendo o diálogo. Mas a lei nos dá o direito, só no Avante, de ter 72 candidatos, que são justamente o dobro das vagas. 36, são 36 vezes 2, que é a Constituição Eleitoral, nos dá esse direito. Isso. Tem mantido o diálogo. Se for um entendimento dos partidos que coligamos, o partido está pronto e está dialogando e é um entendimento de todos os pré-candidatos. Se houver a real necessidade de sairmos isolados, os 57 pré-candidatos, também estamos nesse consenso. Tassiano, pelo que eu entendi, a maneira como a Avante está trabalhando é exatamente para dar liberdade total a vocês, ou seja, filiado ao partido vai ter a liberdade total de agir, de fazer, de realmente ser o que vocês entendem com relação a cada região do Estado. Com relação ao deputado federal, como é que vocês estão trabalhando? Vocês vão ter os federais do partido? Tem do partido. O partido está aí fazendo uma rodada de diálogos, tem construído pré-candidatos a deputado federal, mas eu, pessoalmente, meu voto será da pré-candidata a deputado federal Ana Cláudia Vital, esposa do pré-candidato a senador veneziano Vital do Rego, mas tenho mantido parceria com vários outros deputados nas 42 cidades pelos quais englobam o nosso projeto de pré-candidatura. Tenho parceria com o deputado Hugo Mota, com o Wellington Roberto, com o Luiz Couto, tinha parceria com o Rômulo, que nos deixou, partiu precocemente. Tenho parceria em uma cidade com o Lenildo, que é pré-candidato a deputado federal. Tenho parceria com o Gervásio Maia, tenho parceria com o pré-candidato a deputado federal Leonardo Gadelha e temos mantido o diálogo respeitando as lideranças e agentes políticos de cada cidade
que têm apoiado esse nosso projeto de pré-candidatura. Como é que você vai conviver com essa salada de partidos que você me falou aí? Todos os partidos entraram no meio. Isso. Na verdade, temos o nosso projeto, o projeto do Avante, temos dialogado e colocado à disposição das 42 cidades e de toda a Paraíba o nosso entendimento, respeitando, como eu tenho dito sempre, na forma do diálogo, na forma de muita atenção, mas também cobrando a esses deputados federais e pré-candidatos a deputados federais melhorias e luta por investimentos para essas cidades paraibanas que tanto precisam de mais investimentos do governo federal, justamente porque a grande maioria são cidades com pouca arrecadação ou até sem nenhuma arrecadação extra dos municípios, já que não tem empresas nessas cidades, mas com a real necessidade de recursos federais, e essa tem sido a minha cobrança com todos eles. Está sendo dias de 21 a 24 agora de maio, eu estarei em Brasília cobrindo, eu faço meu trabalho lá em Brasília, e esse ano eu deixei exatamente para maio para cobrir a marcha dos prefeitos lá em Brasília. E você conhece muito mais a realidade porque você conviveu no seu dia a dia. Qual é a situação dos municípios da Paraíba hoje em dia? Os municípios, como tenho dialogado não só com os prefeitos que apoiam o nosso projeto, mas com... Porque hoje todo mundo é municipalista, né? O senador é municipalista, o deputado é municipalista também, não? Não, na verdade é mais a luta das necessidades das cidades, porque a arrecadação tem caído de uma forma geral no país. Grande, e isso reflete diretamente na grande maioria dos municípios que dependem exclusivamente do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Não tem outra fonte de renda, né? Não tem outra fonte de renda, a exemplo da grande maioria das cidades do Vale do Piancó e do nosso sertão e Alto Sertão da Paraíba, mas que isso reflete em todas as cidades do Brasil. Se cai a renda e a arrecadação do país, cai diretamente o repasse do Fundo de Participação dos municípios e do Fundo de Participação dos estados, refletindo numa perda de recursos, e isso tem acarretado e gerado diretamente perdas financeiras que faz com que muitas vezes tenham que ser cortados alguns serviços nos municípios e até mesmo gerado demissões de alguns cargos comissionados por causa da falta de recursos mesmo para os reais pagamentos. Pois é, o Miguel Neves está dizendo boa noite, parabéns ao Tassiano. Eu tenho uma pergunta aqui do Francimar de Aquino. Boa noite, Silvio. Para futebol, qual o projeto dele? Não sei qual o projeto seu depois de tudo isso que vem acontecendo no futebol da Paraíba. Mas por exemplo, lá em Itaporanga tem aquele do dia 1º de maio, Poeirão, que é o grande Poeirão, ocorrendo. que é ainda está ocorrendo, Isso. que é a grande referência do futebol. A saída para o futebol da Paraíba estaria naquele modelo? Na verdade, o Poeirão é um campeonato de futebol amador, o maior campeonato de futebol amador do país. Começa no dia 1º de maio, em alusão à Festa do Trabalhador, e esse campeonato se estende durante todo o mês de maio. Um campeonato amador, mas que gera muita interação, gera recursos, Não, eu gera falo renda. exatamente como formação de atletas, uma série de gera uma coisas. oportunidade para muitos atletas. Para se ter ideia, emissoras de alto padrão nacional vêm fazer essa cobertura do campeonato. Mas creio eu, e tenho esse entendimento, que os projetos para o esporte eles têm que iniciar desde as bolsas, não só para o futebol, mas para todos os esportes, para que possamos tirar os jovens do mundo das drogas, gerar mais oportunidade de trabalho e emprego e dar aquela oportunidade aos cidadãos de ter a real inclusão social através do esporte. O esporte paraibano necessita de incentivos para que as empresas também possam gerar seus patrocínios, tendo esse suporte como lei, e tenho a certeza que, como um todo, não só o esporte paraibano, mas o esporte de todos os estados do Brasil necessitam de suporte financeiro por parte das empresas que geram recursos no estado e também por parte do governo do estado. Queria aqui registrar e mandar um abraço para o Dr. Miguel Neves, um grande cirurgião, foi meu professor, meu mestre, pessoa por quem eu tenho um grande carinho, atenção e respeito. Estão perguntando aqui também qual o seu projeto para a agricultura familiar. Você vai estar ao lado de Lenildo Moraes, que é o expert, pelo menos em agricultura familiar. Qual é a sua visão para essa saída? A agricultura familiar, hoje, ela é um problema de toda a Paraíba, principalmente pela a falta da matéria-prima.
não temos uma segurança hídrica em todo o estado. Tenho debatido sobre esse tema para o nosso sertão e alto sertão. Precisamos urgentemente lutar pela a alça de transposição do Rio São Francisco, que chega através de Umburanas, no Ceará, e desemboca no Rio Piancó, trazendo a segurança hídrica para o manancial Coremas Mãe d'Água, que atenderá de forma definitiva todo o Vale do Piancó, tendo essa segurança hídrica, se estende para atender a região das Espinharas, região do Sabugi, Serra do Pico do Jabre, região de Souza, e essas águas chegam aos nossos estados vizinhos do Ceará e em especial o Rio Grande do Norte, que juntamente conosco tem sofrido muito com a falta de água. Deus tem nos abençoado nos últimos meses, mas precisamos de programas e de obras que garantam em definitiva a estrutura hídrica do nosso Vale do Piancó, e, consequentemente, chegando a Coremas Mãe d'Água essas águas, teremos seguranças no nosso sertão e alto sertão da Paraíba. Estou lhe perguntando aqui, doutor Tassiano, tem algum projeto para o nosso, acredito que é a HDI de Itaporanga? É o Hospital Distrital de Itaporanga. Como tinha falado no início, hospital pelo qual atuei durante 7 anos, o Hospital Distrital de Itaporanga, como falei antes, detém de recursos apenas para atender a região distrital de Itaporanga e atende hoje algo em torno de 14 cidades. Já fiz essa solicitação na visita do governador no Orçamento Democrático em Itaporanga, solicitando de imediato a regionalização do Hospital de Itaporanga. Com essa regionalização, consequentemente, teremos aumento dos investimentos financeiros para que possamos aumentar as cirurgias eletivas, aumentar as condições de trabalho do ponto de vista estrutural físico e do ponto de vista de suporte de material médico hospitalar para as equipes, garantindo assim mais condições de trabalho, maior volume nas cirurgias e na qualidade do atendimento, reduzindo de forma drástica essa demanda retida que passa de mais de algo em torno de 450 cirurgias eletivas. Para que vocês entendam, são cirurgias pelos quais não necessitam serem feitas de imediato, de urgência, são as cirurgias agendadas. E Dr. Miguel Neves, nada mais do que um grande profissional e cirurgião que compõe a equipe de cirurgia de profissional médico do Hospital Distrital de Itaporanga, sabe dessa real necessidade, sabe da nossa luta e sabe que continuaremos solicitando ao governador e aos candidatos a governadores reais investimentos e a regionalização de imediato para o Hospital Distrital. Ô, doutor Tassiano, chegamos ao final do nosso segundo bloco, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai entrar no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Eu já vou deixar tem duas deixas aqui. Patos, por exemplo, passa por um problema seríssimo. Tem que sair gente daqui para ir para Taperoá, para isso e para aquilo, para cirurgias eletivas. Eu vou perguntar ao amigo por que tanta dificuldade com cirurgias eletivas, né? Seria o primeiro momento. E depois tem outras perguntas aqui relacionadas com a educação. Qual é a sua visão para a educação do paraibano? Previsto o intervalo, eu volto já já. Viva Paraíba, viva a saúde! Karen é uma criança normal, né? Assim, não tinha nenhum sintoma. Brincava, dormia, comia, corria, pulava igual qualquer criança, né? Começou a perder os sinais vitais, ela teve um choque térmico. Aí eu vim e fiz os exames dele uma semana antes. Na semana seguinte ela me ligou de novo, fez todos os exames, ele está ótimo, operou. O período de descoberta para a cirurgia foi muito curto. E as pessoas daqui me passaram muita segurança. Eu não tinha condições de fazer essa cirurgia paga. Eu só tenho a agradecer o que fizeram pelo meu filho. O hospital, além de acolher Karen enquanto paciente, né, acolheu os pais de Karen maravilhosamente bem. Governo da Paraíba, viva o trabalho! Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.
Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. A Prefeitura da cidade de Igaracy realizou este ano 337 horas de corte de terras para plantio em todo o município. Foram utilizados 2 tratores, um próprio e um locado. Ambos atenderam todos os setores rurais com eficiência e sem nenhuma despesa por parte do agricultor. Investir no produtor rural é mais um compromisso feito e realizado pela Prefeitura local. Prefeitura Municipal de Igaracy, reconstruindo o município. Nós estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. Já vamos entrar no nosso terceiro e último tempo da nossa entrevista de hoje com o Dr. Tassiano Diniz, que está aqui ao nosso lado. A pergunta anterior, doutor Tassiano, foi exatamente o que eu quero reforçar agora. O amigo falava sobre cirurgias eletivas, né? O nosso hospital regional passa por problemas seríssimos com relação às cirurgias eletivas. É tanto que Patos está mandando fazer no Rio Grande do Norte aqui, está mandando fazer em Itaperoá, que são cidades bem menores, né? E Patos não consegue fazer cirurgias eletivas. Eu queria não só a sua visão como político, mas como médico. Por que da dificuldade? O problema das cirurgias eletivas do nosso estado, Silvio, justamente porque essas cirurgias, de acordo com a legislação e os acordos em parceria dos municípios e o governo do estado, são repasses feitos pelo governo federal para que o governo convenie com os municípios e essas cirurgias aconteçam em todos os hospitais. O governador, por meio de decreto e cumprindo, na época, a lei, determinou que os hospitais do estado só iriam atender os serviços de urgência e emergências e só iriam realizar essas cirurgias de emergências, mas depois, com um entendimento e uma parceria com alguns municípios, pôde abrir o Hospital de Itaperoá e gerar essa parceria local para realizar essas cirurgias eletivas, como alguns outros hospitais do estado, em João Pessoa, o Santa Isabel, uma parceria do município e o estado também, mas deveríamos ocorrer em todos os hospitais, como você cita aqui Patos. Patos parou as cirurgias eletivas já há anos e não deveria ocorrer, porque toda a região de Patos, a região das Espinharas, fazia essa drenagem de pacientes para o Hospital Regional de Patos. E justamente por essa falta de recurso e por essa falta de repasse e parceria entre município que referenciam para esses hospitais e o governo do estado, é que essas cirurgias foram retiradas. Itaporanga, por exemplo, acontece as cirurgias eletivas, mas de um acordo com a equipe profissional, da mesma forma em Piancó. A equipe médica, justamente com a direção local do hospital, realiza de forma lenta, porque os recursos para as cirurgias eletivas não são realmente existentes. Os recursos que vêm do governo do estado para os hospitais do estado são para a manutenção do serviço de atendimento de urgência e emergência. E com essa diminuição do repasse dos FPM das prefeituras em decorrência da queda de arrecadação dos impostos do nosso governo federal devido à crise, tem ocorrido com que os municípios menores não tenham condições de realizar esses repasses para os hospitais, pela perda realmente do FPM, a diminuição do FPM, e dessa forma tem comprometido drasticamente os serviços, não só aqui em Patos, mas também em todos os hospitais do estado, ocorrendo efetivamente uma perca real para a população, principalmente a população mais carente, que não tem condições financeiras de realizar essas cirurgias no serviço privado, porque o custo de uma cirurgia no serviço privado realmente é muito caro.
é altíssimo. Muito bem, nós falamos muito da questão de saúde em função do seu trabalho no dia a dia, mas tem uma pergunta aqui de uma nossa ouvinte que quer saber qual é a sua visão para a questão educacional da Paraíba, porque ela fala também com relação a Patos, mas Patos é uma questão localizada, né? Uma questão, como você é deputado estadual, é uma coisa mais abrangente, tem que ser a Paraíba como um todo. Qual é a sua visão para essa questão de educação? Primeiramente, Silvio, lutarmos pela a real efetividade e a garantia do aumento dos recursos para a Universidade Estadual da Paraíba. Precisamos que seja aprovado recursos para a Universidade Estadual da Paraíba, para que ocorra a expansão dos cursos nos campos que já existem e principalmente a expansão de novos campos. Cito aqui como exemplo a minha região do Vale do Piancó. É inadmissível que uma região com algo em torno de 160 mil habitantes não disponha de um único campus da Universidade Estadual da Paraíba. Essa será uma bandeira de luta nossa, porque não só o Vale do Piancó, mas Patos precisa que a própria Universidade Estadual da Paraíba de Patos expanda os cursos. A universidade não dispõe do curso de medicina, por exemplo. Temos que lutar para implementar o curso de medicina na Universidade Estadual da Paraíba. Temos grandes hospitais. Recentemente foi inaugurado mais um hospital de referência para o Nordeste no serviço de cardiologia, o Hospital Metropolitano de Santa Rita. Mas precisamos de mais recursos para a universidade para que possamos expandir os cursos nos campos que já existem e expandir novos campos para as regiões descobertas do nosso estado, gerando assim maior oportunidade para os alunos que almejam formar e para os pais de família que têm muita despesa com seus filhos estudando fora, tendo aquela dificuldade muitas vezes financeira para a manutenção de um filho em uma cidade distante. Não é à toa que é ônibus, aqui para Patos, uma vez contaram mais de 40 ônibus toda noite vindo para Patos estudar. Justamente, só de Itaporanga vem 4 toda noite, só da cidade de Itaporanga. Se nós tivéssemos um campus da Universidade Estadual da Paraíba no Vale do Piancó, aquele vale naturalmente, né, seria drenado para a universidade, diminuiriam a quantidade desses ônibus, diminuiríamos os gastos e os riscos. Tivemos vários acidentes nos ônibus já da nossa região do Vale do Piancó, deslocando estudantes para Patos. E isso é um risco diário. A dificuldade, vem o cansaço e a despesa desnecessária se tivéssemos um campus da Universidade Estadual da Paraíba no Vale do Piancó. E não será diferente em outras regiões do estado. Tem uma telespectadora aqui, está conosco no Facebook, perguntando o seguinte: tinha a ideia, me parece que surgiu a ideia à época, feita pelo o então governador Cássio Cunha Lima, que era colocar um campus da UEPB, me parece que em Itaporanga. Como é que anda isso? Na verdade, esse campus era destinado para a cidade de Piancó. Ah, de Piancó. Cidade de Piancó. Isso é algo em torno de 12 anos, essa luta real e essas promessas existentes, mas tenho a certeza que essa falta de um campus no Vale do Piancó, como a expansão dos hospitais e outros problemas gerados no Vale do Piancó, seja justamente por falta de um representante do Vale do Piancó na Assembleia Legislativa da Paraíba que possa colocar esse projeto em pauta, aprovar junto com os deputados e cobrar essas obras junto ao governo do estado. Muito bem, tem outras perguntas aqui, daqui a pouco eu vou colocando aqui nesse nosso último bloco, que é exatamente para fazer as perguntas. A pergunta do nosso ouvinte: neste caso, o amigo vota no candidato do governador Ricardo Coutinho? Não tenho definição ainda para governo do estado. Tem uma definição... Daqui a pouco eu vou fazer seu voto. Viu? Tem uma definição para pré-candidata federal, Ana Cláudia, já estou certo. Meu voto é dela. Tenho já uma definição para o pré-candidato a senador Veneziano Vital do Rego, mas não defini o segundo senador e o governador. Família, né? Isso, porque eu tenho reivindicado ao deputado federal e pré-candidato a senador Veneziano Vital do Rego recursos para as cidades que estão apoiando esse nosso projeto de pré-candidatura, e ele, dentro da medida do possível, tem nos atendido, destinado emendas para as cidades, e isso tem feito com que essa parceria traga bons frutos, não só para as cidades, mas para toda a Paraíba. Ou seja, não está definido ainda se você vai de oposição ou você vai de situação? Não tenho definição. Fiz algumas cobranças ao governo do estado. O seu contato é com o governador Ricardo Coutinho? Tive contato com ele. Ou teve com o João Azevedo?
tive contato com João Azevedo, juntamente com Edivaldo Rosas, que é o presidente do partido, tive contato com o senador José Maranhão e pude mostrar as reais necessidades, não só do Vale do Piancó, mas também das 42 cidades e da nossa Paraíba que tem apoiado o nosso projeto e, em contrapartida, cobrado essas deficiências. A exemplo do Hospital Regional de Princesa Isabel. O prefeito está tentando municipalizar um hospital regional que atende toda uma região do Pico do Jabre, e eu sou totalmente contra isso, mesmo respeitando a posição do prefeito. Municipalizando vai... Se vai municipalizar, reduz recursos, será atendido apenas a população de Princesa e perde toda uma região do Pico do Jabre. Tenho lutado pela manutenção desse hospital e pela expansão do Hospital Regional de Princesa, com recursos para que possamos também aumentar o volume de cirurgias eletivas. Com relação a senador, daqui a pouco eu vou fazer o voto, mas aos poucos eu vou pegando aqui de você. Com relação a senador, nós temos os nomes já lançados, você me falou na possibilidade de votar no veneziano, né? Veneziano, mas são dois votos. Já dois votos definido. para senador. Isso, tive diálogo com Raimundo Lira. Cássio também? Não, Cássio não. Tive com Raimundo Lira e tive com Manuel Júnior. Certo. Cobrei a Raimundo Lira o eixo de transposição, essa alça do São Francisco, para o Vale do Piancó, que atenderá toda a região do Sertão e Alto Sertão da Paraíba. Cobrei também recursos para o Hospital de Trauma do Sertão, sediado aqui em Patos, já que é um sonho não só meu, mas de toda uma população do Sertão e Alto Sertão. Tenho cobrado a luta pelo seguro de defesa dos pescadores, cobrado mais investimentos na parte hídrica e na manutenção e a garantia dos direitos dos agricultores. Se for atendido por eles, tenho a certeza que dessa forma terão meu voto, já estará ganhando o meu voto. Se não atender, vou ver quem está disposto a lutar pela nossa Paraíba e atender os anseios das 42 cidades e de toda a Paraíba que tenham dialogado diariamente. Candidato ao governo que esteve comigo já, o Zé Maranhão, esteve também o Lucélio Cartacho, esteve também o candidato do governador João Azevedo, os três. Desses três aí sai o seu candidato? Sai meu candidato, desses três. Pode ter certeza. Entendi. Pelo andar da carruagem, você pode votar num e não votar no outro, né? Ou seja, votar em senador de um partido e governador do outro. É assim mais ou menos? Justamente, o partido nos deu essa autonomia. Não só a mim, mas a todos os 57 pré-candidatos. Vamos tentar fazer o seu voto? Vamos lá. A gente começa, o voto começa por estadual. Onde? Estadual também. Aí é trairagem, né? Aí é trairagem. Então, o seu voto para estadual já estaria definido. Seu voto para federal seria Ana minha Cláudia amiga... Vital. Cláudia Vital. Ana Cláudia Vital, que é a esposa do meu amigo veneziano. Para senador, só tem definido por enquanto o veneziano. O outro está em aberto, né? Isso. Para governador também, está indefinido. Está aberto. Presidente, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Vamos aguardar a definição, porque o cenário do país hoje é um cenário muito indefinido, até do ponto de vista de pré-candidatos. Verdade. Tenho acompanhado algumas entrevistas aí de vários pré-candidatos, de Ciro Gomes, de Álvaro Dias, tenho acompanhado do ex-prefeito de São Paulo, que se afastou para concorrer ao cargo do Estado e, consequentemente, Geraldo Alckmin se dispõe como pré-candidato pela sigla do PSDB. Tem visto o Bolsonaro, não? Tenho ouvido as entrevistas e visto e acompanhado também Bolsonaro, mas costumo muito aguardar mais para frente, ver os reais projetos, quem realmente está comprometido com a população brasileira, porque esse sentimento de mudança no país se faz necessário para que possamos tirar o país desse caos. Você tem visitado os municípios, tem participado dos eventos. Agora em junho, eu não sei se você vai aguentar, pamonha e canjica, nós vamos ter milho, graças a Deus, mas pamonha e festa no mês de junho é uma brincadeira. Está preparado para tudo isso? Estamos preparados. Vamos ter realmente uma agenda bastante intensa no mês de junho e julho, já que a nossa região tem a tradição. João Pedro, tem as festas dos santos, Santo depois Antônio, que passa os santos, depois São tem João, tem São Pedro, tem João Pedro, tem as festas Pedro. da emancipação política das cidades. Temos montado a agenda e, da forma do possível e da medida que for dando para encaixar nossa agenda, teremos
o interesse de prestigiar e de estar presente em todas as cidades que nos fazem os convites. Tá sendo, o papo estava bom, né, com nós dois aqui, mas infelizmente a hora foi-se embora. Queria agradecê-lo a você, ao seu pessoal, por estar aqui conosco, exatamente tentando ver o novo, né? O novo nessa política que está complicado. Muito obrigado. Um espaçozinho só para o amigo, para as despedidas dos nossos telespectadores. Bem, Silvio, uma boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a todos os telespectadores, a interação de todos aqui através das redes sociais. Agradecer a você, Silvio, pelo convite, pelo espaço, pela honra, e dizer que me sinto muito gratificante estar com um jornalista da sua desenvoltura, da sua credibilidade, a todos que fazem esse programa maravilhoso Ponto de Vista, a todos que compõem e que dirigem a TV Sol, e dizer a todos que estaremos juntos com a proposta de renovação para a nossa querida Paraíba e que Deus possa abençoar cada um de vocês paraibanos, e com a certeza de que o poder de decisão no ano de 2018 estará na mão de cada um de vocês. O poder emana do povo, o cidadão decide o futuro do cidadão, porque serão vocês, eleitores, quem irão decidir do voto de deputado estadual a federal, senadores, governador e presidente do nosso país. Agradecer ao grande amigo e coordenador regional Alexandre Nóbrega, ao parceiro aí Pedro Henrique, a Netinho Crisanto por essa luta e por essa interação com o nosso projeto. Aos cidadãos paraibanos, um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus possa nos abençoar, nos guiar e nos iluminar sempre. Muito obrigado, Altaciano. Lembrar aos senhores que na próxima semana, não vou deixar lacuna não, eu gravo na quinta-feira, programa Ponto de Vista com a prefeita, presidente da associação aqui dos municípios das Espinharas, a Rosalba Mota. Ela vai estar também em Brasília participando do encontro de prefeitos, a marcha dos prefeitos. Então, um abraço para os senhores. Na terça-feira teremos o nosso Ponto de Vista com Rosalba Mota, falando da questão dos municípios. Estaremos lá de Brasília acompanhando a marcha dos prefeitos. Abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Oferecimento Eletrolaser, a marca que já é sinônimo em excelência se tornou mais eficiente para você. Se tornou solar.